graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Bom dia, boa tarde, boa noite, irmão e irmã. Estamos aqui mais uma vez para iniciar nosso projeto Lendo a Bíblia em 365 dias. Eu sou Cristiano Márcio e vamos hoje à leitura de hoje, no dia 13 de outubro de 2015. Estaremos lendo aí o capítulo 7, 8 e 9 do Evangelho de Mateus. Acompanhe aí conosco essa leitura. Mateus, capítulo 7. O costume de julgar os outros. Não julgue os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar o cisco que está no seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem e tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não jogue as pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para que bate. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem. Faça aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e o ensinamento dos profetas. Entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil que leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil que leva à vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés da urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutas boas. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutos boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, pelo seu nome expulsamos demônio e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afasta-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses ensinamentos e vive de acordo com eles e com o homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve meus ensinamentos não vive de acordo com eles. É como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas, e a sua maneira de ensinar, ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Jesus cura um leproso.
Jesus desceu do monte, e muitas multidões o seguiram. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus se estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você, depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu para curasse seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pôde nem se mexer da cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou curá-lo lá, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oriente e se sentar à mesa no reino dos céus como Abraão, Isaac e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar o ranger dos dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano foi curado. Jesus cura muita gente. Jesus foi à casa de Pedro, viu a sogra dele de cama e com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônio, e ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Algumas pessoas que queriam seguir a Jesus. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. E Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. E outro, que era seguidor de Jesus, disse: Senhor, deixe que eu volte e sepulte o meu pai. E Jesus respondeu: venha comigo, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus acalmou a tempestade. Jesus subiu num barco e os discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a abrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e eu acordaram dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé de vocês? E se levantou e falou duro com o vento e com as ondas, e ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é esse que manda até no vento e nas nuvens e nas ondas do mar? Jesus cura 2 homens dominados por demônio. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. E eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. E os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomaram conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônio. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus, e quando os encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles.
Evangelho de Mateus, capítulo 9. Cura de um paralítico. Jesus entrou no barco, voltou para o lado oeste do largo e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. E alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas? Mas o que é mais difícil dizer a um paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho o poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder aos seres humanos. Jesus e Mateus. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Jesus e o jejum. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus responderam: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será retirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo colhe e rasga, e a roupa velha aumenta o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde, e os odres ficam estragados. E pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perde nem os odres nem os vinhos. Jesus cura uma menina, uma mulher e uma menina. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha suas mãos sobre ela para que ela viva de novo. Então Jesus foi com ele e seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar a capa dele, ficarei curada. Jesus mirou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. Naquele momento, a mulher ficou curada. Depois, Jesus veio para a casa do chefe religioso. Quando viu que os que tocavam música de enterro e viu a multidão numa confusão geral, disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda a região. Jesus cura 2 cegos. Jesus saiu daquele lugar. No caminho, 2 cegos começaram a segui-lo gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Assim que Jesus entrou na casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, respondeu eles. Jesus tocou nos olhos dele e disse: então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. E aí Jesus ordenou com severidade: não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela região. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar e todos ficaram admirados e afirmavam: nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam: o chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Jesus tem pena do povo.
Jesus andava visitando todas as cidades do povoado. Ele ensinava na sinagoga, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doença graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse ao discípulo: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação e mande mais trabalhadores para fazerem a colheita.